CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre a importância da gestão para colocar a agenda ESG no coração da empresa. Eu converso com a Ana Perina, ela é gerente executiva de relações com investidores e ESG da Cosan. A Cosan é um conglomerado brasileiro com negócios nas áreas de energias renováveis, produção e logística de alimentos, gás e petróleo e mineração. Ana, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. Muito obrigada pelo convite. O prazer é meu de estar aqui e poder falar de uma pauta tão importante para todos nós. Ana, eu acabei de citar que a Cosan é dona de um portfólio variado. Explica para a gente quais são as empresas controladas pela gestora. Claro. Então, a Cosan ela tem uma história longa, mas dos últimos 15 anos foram os anos em que a gente construiu esse portfólio de ativos tão ricos. Então, nós somos controladores, junto com a Shell, da Raízen, que é a nossa joint venture responsável pela produção de açúcar e etanol, comercialização, exportação desses commodities que são tão importantes. Temos também distribuição de combustíveis, entre outros negócios, com a Raízen. Através da nossa aquisição da Comgás, nós construímos um portfólio de ativos relacionados ao gás natural. Então, hoje nós somos controladores da Compass, que investe em distribuição de gás natural e marketing e serviços. Temos também a Moove, que é o ativo de lubrificantes. A Moove foi um pedaço da nossa aquisição dos ativos da ExxonMobil no Brasil em 2008 e que nós desenvolvemos, que hoje já é uma empresa com tamanho relevante e que tem um papel fundamental no mercado. E, além disso, somos controladores da Rumo Logística, responsável pelo transporte ferroviário de grande parte das commodities agrícolas do Brasil. E, por fim, a Radar, gestora de um portfólio de terras extremamente estratégico, de terras agricultáveis aqui no Brasil. Por fim, temos também uma participação acionária importante na Vale, que é a grande mineradora do Brasil. Imagino que para a composição desse portfólio tem exigido um olhar muito apurado e antenado com as grandes mudanças mundiais, porque são empresas que estão na vanguarda dos acontecimentos e são empresas brilhantes, né, com resultados realmente muito impactantes. Não, perfeito, Rosana. Eu acredito que a gente aqui na nossa história teve muita análise, acho que decisões muito assertivas, mas também um pouco de sorte. Né? Toda o drive que nos levou a construir esse portfólio foi a diversificação. Nosso primeiro negócio foi o negócio de açúcar e etanol, que é de commodities e que, por si só, está exposto a grande volatilidade. Né? E quando nós tínhamos apenas essa operação, a gente sentia falta de complementariedade com outros negócios com geração de caixa mais estável e que nos permitisse gerar crescimento. Então, esse viés foi o que nos levou a construir esse portfólio, alavancando nas nossas expertises, alavancando nas nossas habilidades e pautados por valores muito sólidos, valores que são norteados por segurança das operações, pela ética, pela geração de valor para o acionista e geração de impacto positivo para todos os stakeholders. Então, com essa solidez de base, foi natural que a gente tivesse ali movimentos de muito sucesso, claro que com erros ao longo do caminho, mas grandes acontecimentos e desenvolvimento de negócios, criando esse portfólio que é hoje tão relevante e vital, com serviços essenciais para o Brasil. E a Cosan é conhecida no mercado por ter uma governança primorosa. Nessa linha que eu quero repercutir com você, o seguinte: recentemente, a companhia apresentou as diretrizes sobre os principais aspectos do sistema ESG. Eu estou falando, Ana, do documento chamado Visão 2030. Aí eu te pergunto, o que mudou em termos de gestão na abordagem dessas questões ESG, considerando que as empresas do grupo já tinham as suas políticas de sustentabilidade muito bem definidas e muito bem robustas?
Não, claro, Rosana, o que foi importante foi, né, os negócios cresceram muito. E com a governança correta, então somos empresas que desde 2005 estamos listadas na Bolsa, seguindo o regulamento do novo mercado, a lei das SAs, então frameworks muito robustos de governança e perseguindo ali regulamentações bastante primorosas, tendo ali sempre o que há de melhor em termos de governança corporativa e todas as estruturas que garantem, né, a assertividade e a segurança na tomada de decisões. À medida que esse crescimento foi acontecendo, né, foi necessário que os negócios também tivessem autonomia para gerar os seus próprios investimentos e gerar os investimentos com a aprovação do nosso conselho, que tem a participação da COSAN, mas também ter ali bastante autonomia. Então, foi importante a gente parar para refletir e redirecionar quais são os temas materiais para a COSAN e materiais transversais ao portfólio, que são, basicamente, governança corporativa e que preza ali pela correta alocação de capital e o alinhamento através da remuneração de todos os executivos do grupo. A gente está falando de mudanças climáticas, então, como os negócios estão investindo para eficiência e descarbonização de suas operações e também de seus clientes, de suas cadeias, diversidade, equidade e inclusão, né, que é uma tendência inevitável e que está já bastante forte na COSAN em diversas lentes, segurança do trabalho, que é um valor inegociável, a segurança, acima de tudo, é o que vai garantir a integridade dos nossos ativos e das nossas pessoas e, consequentemente, a melhor eficiência operacional e a melhor rentabilidade dos negócios. E, por fim, o que a gente quer como companhia, como grupo, gerar de impacto social. Então, esses grandes temas materiais, obviamente, eles são muito mais relevantes nos negócios, que é onde tem materialidade de clientes, de pessoas, né? São números muito mais expressivos, então é importante que esses 5 valores sejam comuns a todos os negócios. E o Visão, ele garante esse framework que vai ser reportado nos níveis mais altos de governança, mas também na gestão, no dia a dia de todos os colaboradores. Bem, você menciona o termo materialidade. A minha audiência é muito qualificada, já entende muitos termos da agenda ESG, mas só para a gente reforçar aqui, né, Ana? Matriz de materialidade são aqueles pontos que dizem respeito ao negócio, intrínsecos, aquilo que realmente é importante para o negócio. Essa é a materialidade. Ainda falando sobre essa questão das diretrizes, o fato de vocês formalizarem os objetivos, isso ajuda na transparência, tanto internamente quanto com relação aos investidores? E outra, facilita também o trabalho dos investidores, que agora não precisam ler 5 ou 6 relatórios, né, independentes. Está tudo ali consubstanciado em um só. Não, sem dúvida. Para a gente sempre foi um desafio de garantir que todos os índices e ratings que avaliam a qualidade do ESG na companhia pudessem capturar as informações corretas. Então, a forma como a gente apresenta as informações, ela é vital. E o compromisso, ele é fundamental não só para formalizar as nossas intenções e garantir que a gente está garantir que os investidores e que todos os públicos vejam que estamos no caminho correto, mas também, de fato, para tangibilizar e trazer isso para a concretude do dia a dia. Então, hoje, não só os nossos compromissos públicos estão atrelados a emissões ou grandes emissões de recursos, captações de dívidas, em que a gente consegue atrelar esses KPIs a financiamentos que tragam ali vantagens para a companhia e também uma garantia para o investidor de que a gente vai contribuir também com a agenda, né? Mas, ao mesmo tempo, como a gente traz isso, internaliza esses critérios dentro da nossa remuneração. Então, remuneração de curto e longo prazo, hoje 100% dos colaboradores já estão comprometidos com aspectos atrelados a essa grande materialidade que a gente comentou. Claro, cada um adequando a realidade, ao contexto do seu negócio e ao contexto, inclusive, da sua posição na companhia.
que vai indicar qual é o nível de influência que você pode exercer naquele movimento. Então, só um exemplo, eu como executiva na Cosan, eu tenho um compromisso que vai impactar a minha remuneração para garantir que a agenda de diversidade avance, que a agenda de alocação de capital com viés sustentável avance, porque isso está dentro do meu escopo. Então, isso é um trabalho que a gente conseguiu concluir no ano passado e que é fundamental para alinhar toda a organização no caminho estratégico da companhia. E que está em aderência à grande tendência mundial, atrelar a remuneração variável dos executivos ao cumprimento das metas ESG. Porque chega ali no final do ano, né, Ana? Com aquele bônus mais poupudo, acho que isso estimula todo mundo, né? Não, perfeito. Acho que as coisas precisam ficar evidentes que elas são conectadas. Então, Uhum. não é resultado financeiro ou ISD, é E. São as duas coisas, né? Então, São a gente só vai complementares. garantir. A gente enxerga que o ISD, na verdade, ele é a visão perene, a visão de longo prazo dos ativos. Então, sem ter essa clareza do que a gente pretende chegar no longo prazo, o incentivo não fica correto, né? Ele fica míope. Então, a gente quer somar essas duas coisas. E, claro, a gente só vai conseguir fazer isso à medida que os negócios apresentem uma performance operacional e financeira robusta, sustentável, e que a gente consiga atingir, impactar o maior número de pessoas, sejam os colaboradores, sejam os clientes, seja a população de forma geral. Eu imagino que esse trabalho, né, de estabelecer essas diretrizes, exigiu muita pesquisa. Eu sei que vocês entrevistaram muitas pessoas. Foi realmente um desafio colocar todo mundo, né, todas as controladas, na mesma página. Isso a gente sabe em razão da complexidade de cada uma delas, das peculiaridades de cada empresa. Mas eu quero te perguntar, qual foi a linha mestra, basilar, para que vocês conseguissem unir as empresas do grupo? Não, perfeito. Esse realmente é o grande desafio, porque o nível de maturidade de cada negócio, ele diz respeito muito à natureza do produto, à natureza dos clientes, né? A forma como os próprios clientes exigem a sua visão, a qualidade, o ISD embutido no seu produto. Isso é muito diferente de negócio a negócio. Existe uma maturidade bastante discrepante. Isso, enfim, reflete também no portfólio. Mas o que foi muito importante e que foi vital para o sucesso da construção desse documento foi envolver a alta liderança de todos os negócios num fórum que a gente chama de sócios. Então, existe hoje um grupo de sócios na Cosan em que os principais executivos de todos os negócios e da holding participam e que deliberam sobre os temas vitais. Então, além da gente fazer todo um processo de escuta de stakeholders internos e externos, ela passa por uma validação transversal dos negócios. E é claro, uma vez que a gente tem um portfólio bastante diversificado, os grandes temas, eles, na prática, não vão ser muito diferentes dos grandes temas que estão sendo discutidos no mercado no dia a dia. Então, isso vai desdobrar para a realidade de cada negócio e cada um vai ter o seu compromisso, mas respondendo matricialmente para um grande plano que necessariamente passam pelos grandes assuntos. Você acha, Ana, que esse é o segredo da boa gestão, envolver a alta liderança para que, de forma transversal, o tema sustentabilidade permeie todos os poros da companhia? Sem dúvida, esse é um tema que, para o sucesso da agenda, ele precisa ter ali os dois lados, o top-down e o bottom-up, para a gente se encontrar no meio. Porque ao mesmo tempo que você. Se o ISD não está no core da estratégia, ele não é genuíno. E isso, para a gente, sempre foi muito natural. A gente talvez só não soubesse que esse era o nome que era dado para aquilo que a gente já acreditava, ou para aquilo que já permeava a natureza dos nossos negócios. E à medida que você genuinamente incorpora aquilo, fica muito mais natural e muito mais fácil de assumir os compromissos, porque está todo mundo, de certa forma, cascateado e engajado. É mais fácil para você atrair talentos alinhados a esses princípios, né? A turma que está vindo hoje para o mercado é uma turma diferente da minha turma, da sua turma, né? A forma como essas pessoas foram formadas, a forma como essa galera pensa, e de certa forma se conectar ao negócio é o que vai fazer com que a gente também atraia os melhores talentos para garantir que a gente siga crescendo e perpetuando a nossa estratégia. A gente fala muito da questão da geração Z, essa turminha aí que daqui 5, 10 anos vai representar 75% do mercado, vai escolher de que empresa consumir,
onde trabalhar, somente naquelas empresas que são aderentes aos seus valores e propósito. É muito mais importante para essa turma ter propósito do que receber um gordo salário, né, Ana? Então, quando você estabelece na gestão essas diretrizes, estão comprometidas com a agenda, é muito mais fácil, de fato, captar esses talentos e fazer com que eles ascendam na empresa, cheguem até no topo e comecem a tomar as decisões, né? Perfeito, assim, eu converso com muita gente pela minha posição, pelo meu papel aqui na Cosan, eu converso com muita gente jovem, que às vezes quer estar conectado na agenda, e eu falo muito isso, né, assim, que quando a gente trabalha para algo que gera orgulho, que a gente tem prazer de falar, que a gente se orgulha da onde a gente trabalha, você não precisa necessariamente trabalhar com sustentabilidade para gerar impacto. Se você faz bem o seu trabalho, você já está contribuindo não só com a geração de emprego, geração de renda, mas também para o sucesso de algo que vai gerar um impacto positivo. Ainda falando dessa questão dos investimentos, vocês estabeleceram então parâmetros que vão nortear esses investimentos. Eu quero te perguntar qual é a importância de a gente formalizar os critérios ESG na alocação de capital, considerando que essa é a grande queixa mundial quando se fala do sistema, né? Não, perfeito. E para a gente, como uma gestora de ativos, isso é crucial, porque o nosso dia a dia ou a nossa operação é, de fato, alocar capital. Então, isso precisa permear os diversos níveis de decisão da empresa. Então, desde a aprovação dos projetos de investimento, do que a gente chama de CAPEX, né? Quando a gente coloca critérios que tragam eficiência, que estejam conectados, de certa forma, à redução de emissões e etc., isso passa a ser fundamental para garantir que a gente vai conseguir atingir um compromisso de mais longo prazo. Na Cosan, é muito complexo essa questão da gestão das emissões, porque nós somos um grupo de empresas que cresce. E quando você cresce, no absoluto, você, na prática, está gerando mais emissões. Emite Só que você mais. está gerando mais emissões que vão ajudar a cadeia a descarbonizar. Então, à medida que eu produzo mais etanol de segunda geração, ainda que o impacto seja pequeno, eu tenho um aumento de emissões. Então, por isso que é muito importante que isso gere os questionamentos, gere as reflexões, mas que não deixe a gente perder bons negócios. Então, como a gente consegue garantir o equilíbrio, as compensações, porque existe uma grande preocupação, nossa, inclusive, é um debate bastante grande aqui dentro, que a gente tem, que é qual é o custo da descarbonização. E quando a gente fala, né, do Brasil, que é um país que tem uma potência enorme, que tem reservas naturais enormes ou potencialidades imensas que podem contribuir para a transição energética global, qual é o custo que tem que ficar no Brasil, que tem também desafios imensos em termos de distribuição de renda, né, e de desenvolvimento ainda, quão justo você aumentar a conta. Então, a questão da energia é uma discussão muito, muito complexa. Então, o que a gente aqui acredita é que o Brasil tem uma potencialidade para gerar muita energia e, de certa forma, uma energia que você consegue transportar. Então, como você consegue transportar uma economia de carbono através de um combustível extremamente competitivo, que é o etanol, e principalmente o etanol de segunda geração, mas que é transportável. Então, você tem ali um combustível líquido hoje que já é transportável e consegue atender mercados desenvolvidos e que tem capacidade de absorver mandatos, né, que gerem uma descarbonização forçada, né? No futuro, qual é a grande aposta, né? Tanto da companhia, acho que nas grandes pesquisas hoje apontam o hidrogênio verde como, né, um grande potencial futuro nesse sentido. Maravilha, eu sou uma Hoje, a gente entusiasta do acredita que o hidrogênio verde. etanol é chave. Com certeza. E olha, isso exige de vocês, né, para compor essa equação tão complexa, uma dose alta de ousadia, porque vocês se comprometendo formalmente a buscar formas de financiamento que são atreladas a critérios de sustentabilidade, como green bonds, social bonds ou empréstimos relacionados a ESG, muitas vezes você não tem aquele horizonte ali de estabilidade quando você se relaciona com esse tipo de ativo, né? Sim, é verdade. Esse é um aspecto que a gente
que a gente estuda e participa muito forte, principalmente nas nossas investidas. Então, quando eu olho para o portfólio de dívidas da Rumo, ela já tem hoje mais de 40% dos seus empréstimos com um selo ISD, então atrelados a um compromisso ISD, e que isso traz não só acesso a um capital competitivo e que vai garantir o investimento nos projetos de desenvolvimento da ferrovia, que são chaves, né? Então, assim, a gente tem grandes projetos de expansão hoje para aumentar, né, a participação do modal ferroviário na logística, principalmente do agronegócio no Brasil, entre outros, né? Como na Raízen, na Compass, em que a gente consegue estabelecer desde compromissos de descarbonização e de aumento de produção de combustíveis renováveis, mas também compromissos com a diversidade, que a gente sabe que é chave, que é uma pauta também muito importante, que as companhias precisam se posicionar, né, de gerar ambientes que sejam favoráveis à diversidade, equidade e inclusão. Opa, você tocou num tema que eu sou apaixonada, essa questão da diversidade e inclusão. E gostei muito de saber que a meta de vocês até 2026 é que em todos os conselhos vocês tenham pelo menos uma mulher e um representante de um grupo minorizado, ou população negra, ou indígena, ou LGBTQIA+, ou neurodiverso. E também importante, 36% de mulheres em cargos de liderança. Isso é primaz, porque a gente vê hoje as mulheres muito bem representadas na base da pirâmide, Ana, mas quando a gente vai escalando ali para o topo, essa representatividade vai diminuindo. Você é um exemplo claro de uma jovem, né, muito jovem, que está à frente de uma área tão importante, numa gigante como a Cosan. Então, conta para a gente há quantas anos essa questão da equidade de gênero. Não, nem tão jovem assim. Mas a gente tem sim, acho que hoje a pauta principal, quando a gente fala de diversidade na Cosan, na força de trabalho, ela é a diversidade de gênero, até porque a gente está falando de setores da economia e que são tradicionalmente muito masculinos, né? Então, quando a gente fala da logística, do agronegócio, de todos esses investimentos, eles são setores que foram tradicionalmente muito masculinos. Então, é mais desafiador ainda você conseguir, né, trazer essa diversidade de gênero e de todos os outros grupos minorizados para os níveis de liderança. Então, hoje, o que a gente vê, né, assim, uma evolução muito grande da participação de mulheres em cargos de liderança e cada vez em cargos mais altos de liderança. E isso, para a gente, eu falo até por mim, né? Assim, é muito importante você ver representatividade. Então, a gente ter aqui exemplos excelentes de mulheres que têm uma carreira espetacular aqui dentro e que tiveram espaço de chegar à mesa da decisão, né? Que a gente fala, não é uma questão pro forma, mas de chegar à mesa de decisão, isso é muito importante para a validação da agenda. E é nesse aspecto que o Conselho, apesar de ser um órgão que, em termos de quantidade de pessoas, é pequeno, ele é muito importante. Então, hoje, na Cosan, a gente fala nas empresas listadas, nas empresas que têm capital aberto, que são Cosan, Raízen e Rumo, todas elas têm pelo menos 2 mulheres como mulheres conselheiras, compondo seus conselhos, e isso traz para a gente ali um selo de uma instituição chamada Women on Board, e nos garante também participar do índice diversa da B3. Então, para uma empresa que tem um controle definido, né, que tem uma gestão que vem de uma estrutura originalmente familiar e que está ali consolidada, né, na figura do nosso grande acionista controlador, isso é uma mudança importante, né? Então, hoje a gente se orgulha bastante dessa decisão. Ana, queria falar agora sobre alguns temas prioritários de algumas das subsidiárias. No caso da Rumo, é a questão da liderança da segurança ferroviária. E eu quero trazer um dado aqui de destaque, que em 2022, vocês tiveram a menor taxa de acidentes ferroviários desde 2016. Isso supera o patamar global das maiores empresas do setor. Queria que você comentasse esse resultado para a gente, que deve ter sido motivo de muita alegria, né? Sim, com certeza, uma grande alegria, Rosana. Esse é um tema em que é muito complexo, porque a única meta possível para a gente ter nesse aspecto material é perseguir 0 acidentes.
Então, a gente vai estar constantemente, e é um trabalho diário, constante, de vigilância cultural, da gente até nos aspectos, nas funções corporativas, de escritório, a gente precisa ter muito focado no mindset e não perder isso de vista. Porque não só, como eu falei no começo, né, como a gente garante a integridade dos ativos e das pessoas, né? Então, hoje, o mais importante é que a gente garanta que os nossos funcionários vão chegar às suas famílias no final do seu expediente e que isso é algo que a companhia vai garantir para esse ambiente seguro. Mas tem um outro viés, que é a questão da eficiência operacional. Então, uma empresa que não tem acidentes, significa que é uma empresa que tem pouco ou nenhum desperdício, porque não tem paradas, porque você gera ali uma constância e uma cadência muito mais efetiva. Então, isso no final do dia também se traduz em rentabilidade. Muito bem. E como é que anda a questão da inovação? Eu sei que todas as empresas do portfólio encaram inovação como algo realmente essencial. E aí eu quero destacar o papel da Raizen, que é um exemplo de que vale muito investir em tecnologia de ponta, em pesquisa. A Raizen se tornou a primeira produtora de etanol do mundo a receber uma certificação que habilita o etanol produzido pela empresa a fazer o SAF, que é o combustível sustentável da aviação. Também construiu a primeira estação de hidrogênio verde do mundo usando o etanol e vem apresentando avanços significativos na produção de etanol de segunda geração, que tem um preço internacional dobro daquele que é pago no mercado doméstico. Qual é a importância que vocês têm para a inovação? Não, perfeito, Rosana. A gente, acho que muito do sucesso de vários negócios na companhia veio de uma aposta de permitir a gente ter aqui recursos e um ambiente que nos permitisse, com um processo de muita análise, muita transpiração, poder seguir e testar algumas coisas. Então, assim, o projeto de etanol de segunda geração, ele é um dos grandes projetos do portfólio, então é algo que a gente aqui no nível da Cosan acompanha muito de perto, é um dos grandes projetos estruturantes e transformacionais, e o nosso plano é chegar, né? A gente tem hoje 9 plantas contratadas, já estamos com a segunda operando com sucesso, para a gente é uma grande vitória, e temos ali, né, a perseguição de seguir executando esses 9 projetos e, quem sabe, né, expandir ainda mais. E esse é um projeto que nasceu de iniciativas que foram aportadas pela Shell na JV, então de iniciativas que começaram em 2007, ou seja, né, o tempo que levou para que um processo de pesquisa, de desenvolvimento se tornasse um negócio real, extremamente rentável e extremamente bem sucedido, leva tempo. Então, é preciso que, num cenário de um portfólio tão diverso, que a gente fomente essas iniciativas, obviamente com orçamento controlado e sempre, né, sem garantindo que a gente não perde o olho na bola daquelas que são aquelas operações chaves, as nossas operações base, que garantem a geração de fluxo de caixas para que a gente possa, inclusive, direcionar para visões inovadoras. Então, isso é algo que, às vezes, você para e pensa, né? Fala, nossa, poxa, a Cosan investe em negócios tão hard, né? tão duros, mas não, tem muito investimento em tecnologia, tem muito investimento em inteligência artificial, né? Todo o encontro de lideranças, por exemplo, da Cosan, que aconteceu no segundo semestre do ano passado, que reuniu ali a alta liderança de todos os negócios, a gente teve o tema de inteligência artificial e dessas mudanças tecnológicas como pauta. Então, às vezes, a gente para pensar, né? Uma empresa de infraestrutura, de energia, o que tem a ver com isso? Mas, na verdade, tem tudo a ver. E a gente precisa acreditar, né? Algumas convicções a gente precisa acreditar e entender qual é o tempo que a gente pode levar as ideias para poder colher o sucesso lá na frente. Então, o etanol de segunda geração, hoje, né, começou de uma ideia que foi aportada praticamente nenhum valor, e hoje aí com um potencial enorme de agregar, não só com uma nova vertente de produtos, mas também sendo protagonista de uma descarbonização global da cadeia de aviação. Ana, para finalizar, o empresário, o investidor que está ouvindo a gente, o que você diria para aquela pessoa que está realmente preocupada em implementar na empresa uma boa governança, gestão? Que tipo de gestão? Qual deve ser o olhar? Qual deve ser o passo inicial? Porque a gente sabe que governança
é o pai da agenda ESG. Sem ela, você não desenvolve iniciativas nem do lado ambiental, nem do lado social do sistema, né? Não, perfeito. Eu acho que primeiro é ter uma análise, né? Um diagnóstico daquilo que é vital e qual é a real contribuição, qual que é o real propósito da companhia e quais são os valores inegociáveis. E a partir dali, criar as instituições, e acho que sempre buscando, né, pareceres externos e verificações externas, e olhar para as grandes práticas de mercado, se ancorando aí em diversos órgãos que promovem, né, a capacitação nesse sentido, garantindo os controles, garantindo, né, a transparência, né, a ética em todos os processos, implementar um código de conduta. Então, a depender do nível de materialidade, de nível de maturidade que o negócio esteja, tem todo um caminho a percorrer. Mas acho que esse diagnóstico inicial e que vem, né, da alta administração, ele é fundamental para gerar o engajamento. E precisa ser inegociável. Essa é uma transição que, para as empresas que vão querer ser as próximas grandes empresas do Brasil, elas precisam estar fundamentadas nos valores corretos. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Adorei nossa conversa e já te convido para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Rosana. Foi um prazer, uma honra estar aqui e eu vou aguardar esse próximo convite. Eu conversei com a Ana Perina, gerente executiva de Relações com Investidores e ESG da Cosan. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Laura Capelucci. Nos trabalhos técnicos, a outra linda Priscila Gubiotti e o Gabriel Ferraz. E na edição, Malu Mões. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.